Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Um ótimo dia, hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Gente, presta atenção, nós estamos vivendo um período onde a turma da esquerda, aos poucos estão surgindo, vamos dizer assim, de forma mais ativa, né, mais militante contra o país e em busca de derrubar o atual presidente. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui fala sobre a OAB, né? Edson Souza, meu amigo, um abraço. Eu sei que você vai gostar disso aqui. Ó, nota de repúdio do INAD desvenda a atitude do presidente da OAB, cumprindo as palavras de José Dirceu. E quais foram as palavras de José Dirceu? Que tem que tomar o país através da força e não pela política, não pela democracia. José Dirceu disse há poucos dias atrás, eu trouxe a matéria para vocês, que Bolsonaro tem que ser removido à força do cargo. Em outras palavras, um golpe, o golpe que eles tanto acusam do presidente e do povo brasileiro ter dado neles. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, ficar sempre bem informado, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike se você não gostar do vídeo. Na descrição do vídeo tem chave Pix, código, conta bancária para quem quiser colaborar com o canal. Lembrando que domingo agora, dia 17 às 21 horas, tem a nossa live, conto com você. Ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui que só saiu a página aqui, mas voltou agora. Pronto. Ó, o Instituto Nacional de Advocacia, INAD, representado pelos advogados Rodrigo Salgado Martins e Pierre Lourenço, apresentou nesta terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, uma nota de repúdio à manifestação pública do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Gente, esse INAD aqui, tá? Esse INAD é um grupo dentro da OAB que está se insurgindo contra as atitudes da OAB, tá? É bem interessante isso aqui, é uma associação de advogados que surgiu, né? Justamente depois que, nesses últimos 2 anos de governo Bolsonaro, né, quando a OAB literalmente tirou, Felipe Santa Cruz, né, literalmente tirou a máscara de presidente da OAB e mostrou a face de militante petista, né? Isso gerou alguns problemas e algumas entidades e alguns advogados se reuniram e criaram algumas associações. Essa é uma delas que luta contra os desmandos do presidente Felipe Santa Cruz na OAB. Segundo o Instituto, não é de hoje que Santa Cruz está cada vez mais longe dos anseios da classe, desviando-se das finalidades da entidade e usando para fins claramente partidários, uma vez que não tem atitudes tão proativas quanto aos problemas que envolvem o judiciário, mas se propõe a colocar em votação impeachment do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, algo que nesta época de crise não seria somente um feito prejudicial à administração do Poder Executivo, mas uma clara intenção de desestabilização da sociedade em geral, que já sofre com uma grave crise pandêmica e financeira, assim como psicológica. Veja só, Felipe Santa Cruz, né, em meio a essa crise, faz o que o PT faz de melhor, que é o que eu falo para vocês o tempo inteiro. O PT se utiliza dos momentos de crise, ele se utiliza, né, da desgraça corrente em determinada sociedade, vamos dizer assim, o estilo petista, né, de governo. Se utiliza sempre dessas situações para conseguir alguma coisa. Como eu falo para vocês sempre, o PT e a esquerda, isso no mundo inteiro, você pode observar quando eles tomam o poder em algum lugar, é sempre no momento em que a sociedade está com algum tipo de problema. Eles nunca conseguem subir ao posto ou ao poder pacificamente. Então Felipe Santa Cruz ele fez exatamente o que ele aprendeu com os petistas. Aproveitar quando o momento deixa as pessoas fragilizadas, aproveitar o momento em que há uma crise no país e tentar desestabilizar de vez aquilo dali para o PT entrar como salvador, mas na verdade ele entra como salvador, mas acaba escravizando o povo de forma sorrateira. Felipe Santa Cruz, como publicado na Folha de São Paulo, afirmou: Santa Cruz vê indícios de crimes de Bolsonaro e diz que a OAB não precisa esperar STF para impeachment.
Tá aqui o link para quem quiser conferir, né? A matéria tá aqui né? Salgado Martins, presidente do INAD, afirmou que Santa Cruz rejeitou debater com o Conselho Federal a redução da anuidade dos advogados, assim como o auxílio pecuniário a nível nacional, em ofício encaminhado ao próprio Santa Cruz em março de 2020, que foi literalmente engavetado. Ou seja, Felipe Santa Cruz não está nem aí para as suas prerrogativas como presidente da OAB. Ele não está pouco se lixando como a OAB está. Ele está ali apenas como militante da esquerda. O papel dele é com os advogados da OAB, é com os associados da OAB, não com a governabilidade do país. Ele não foi eleito para ficar investigando o presidente da República. Ele não foi eleito na OAB para ficar julgando as ações do presidente da República. Não, ele é eleito na OAB para defender os interesses dos advogados. Então você vê, dois pontos aqui de muitos são colocados, os quais ele simplesmente... Tem a questão do STF, do Alexandre de Moraes, do inquérito que não permite que os advogados tenham acesso aos documentos. Felipe Santa Cruz se cala. É papel dele, essa é a função dele, buscar, lutar e garantir os direitos dos advogados dentro da Constituição. Mas ele faz o oposto. Olá, ingressamos com liminar em mandado de segurança para que Santa Cruz levasse ao Conselho Federal para que o colegiado viesse a debater a questão de maneira uniforme, algo que suplica a classe. Contudo, nada foi discutido e inclusive a liminar não foi cumprida como determinada pelo juízo federal do Distrito Federal. E o que mais nos impressiona é que no próprio processo é que não seria finalidade relevante da OAB Federal a questão das anuidades do auxílio pecuniário em resposta ao juízo que concedeu a liminar, afirmou Martins. Ou seja, a resposta de Felipe Santa Cruz foi só, esse problema dos advogados aqui, isso aqui não nos interessa, isso aqui não tem nada a ver com a gente não, o nosso negócio aqui é perseguir o presidente, é perseguir o governo. OAB, gente, entenda, o meu trabalho, eu fui eleito, não foi para tratar de vocês. Então você vê, o negócio tinha finalidade com ele, da anuidade, né, dos associados. O que ele faz? Joga pro lado, dá uma desculpa e vai atacar o presidente da República. E prosseguiu, vamos lá. Assim como temos 3 poderes e vemos que nada é feito em face de questões ligadas ao judiciário e ao legislativo, o que nos desperta a razoável ponderação de utilização indevida da entidade para fins meramente partidários. O que vemos é que Santa Cruz ataca incessantemente o poder executivo, o que não é função da OAB. Não estamos aqui protegendo o governo federal, mas enquanto a advocacia brasileira se esfacela e se esvazia por força de grave crise, vemos tamanho desvio de finalidade. Vocês entenderam? O papel da OAB, gente, tinha que ter muito mais embates com o judiciário, com o STF, com o STJ, do que com o governo federal, com o executivo. A ligação da OAB é diretamente com a área da justiça, não com a área governamental do país, governista do país. Ela tem que ir por aqui, mas ela está indo por aqui. Diversos crimes estão sendo cometidos contra advogados pelo STF e outras áreas, mas eles não fazem nada. Eles vão atrás do presidente da República, que não fez absolutamente nenhuma ação contra nenhum advogado. O presidente do INAD ainda acrescenta que foi um choque para toda a classe que Santa Cruz rejeitasse o pedido do Instituto para discutir com o Conselho Federal a redução da anuidade e o devido auxílio pecuniário devido ao advogado pelas caixas de assistência de todo o Brasil e que hoje são dados em alguns estados míseros R$100, como no Rio de Janeiro, local onde Santa Cruz foi presidente da seccional por 2 vezes e elegeu sucessor e sócio, o doutor Luciano Bandeira. O momento não é de ódio, mas de solidariedade e que o povo clama é por uma vacina eficaz e pela melhora da situação financeira de toda a população. Querer neste momento movimentar o processo de impeachment ou demonstrar a intenção de fazê-lo é claramente uma atitude infantil de alguém que não quer o bem do povo brasileiro e não deve mais permanecer como presidente da OAB. Finalizou. Por fim, a nota de repúdio desvenda a atitude de Santa Cruz.
Lamentavelmente, parece que o presidente nacional da OAB está cumprindo as palavras de José Dirceu, que, em novembro de 2019, afirmou querer aparelhar a OAB certamente para utilizá-la como instrumento político do PT. E aí, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, gente, tá aqui a matéria aqui, né? Finalizou. Veja só. Isso aqui ficou bem claro. Eu acho que se a gente tinha alguma dúvida, que na verdade ninguém tinha mais nenhuma dúvida, agora se esclareceu. E a fala do José Dirceu, ela bate exatamente com o que está acontecendo. Nós temos Felipe Santa Cruz, desde o início de 2019, uma ação atrás da... Gente, se a gente parar para analisar, você vai encontrar mais ações envolvendo, mais ações de Felipe Santa Cruz ligadas ao governo do Jair Bolsonaro, né, em relação à forma de governar, enfim, a muitas coisas, do que propriamente das suas próprias funções. Uma coisa que eu acho que deveria acontecer era a classe da OAB se manifestar, gente. Estava mais do que na hora dos advogados começarem a se manifestar. Fazerem protestos. Sabe? Reivindicarem o direito. Eu fico olhando como é engraçado, um mandado de segurança que não foi atendido. Nós estamos vendo hoje, dentro da nossa justiça, uma desfacelação do cumprimento judicial, das ordens judiciais. Por exemplo, se um deputado bolsonarista, se um apoiador de Bolsonaro recebe uma ordem judicial e descumpre, é autoritarismo, é golpe, é desrespeito à justiça. Agora, você prestou atenção que a esquerda dificilmente cumpre com as ordens que... E o mais engraçado de tudo, gente, é que muitos deles são, vamos dizer assim, ou condenados, ou viram réu, mas é como se não fosse nada. As investigações morrem na gaveta, o assunto se esquece, empurra com a barriga, protela. A impressão que a gente tem é que a justiça hoje trabalha em nome de um partido ou de uma determinada ala de partidos. Felipe Santa Cruz é o claro aparelhamento do sistema pelo PT. O PT aparelhou o STF. 7 ministros no STF são de origem petistas. 7 ministros. E você pega todos os 7 ministros, é engraçado que a maioria deles não tem sequer um curso, ou melhor, não tem sequer uma passagem pelo campo do juízo federal. Ou são advogados, ou advogados de porta de cadeia, ou são, enfim, professores de uma determinada faculdade, e por aí vai. É inacreditável como nós temos um sistema que foi literalmente aparelhado. E hoje, esse sistema, ele luta contra o presidente da República, eleito pelo povo. Então para e pensa, gente. Um sistema que não foi eleito pelo povo, hoje luta contra quem foi eleito pelo povo. Felipe Santa Cruz foi eleito por uma cúpula de esquerda. O antecessor dele foi eleito por outra cúpula de esquerda. Em outras palavras, gente, precisa-se haver um desaparelhamento do sistema. E hoje, para haver um desaparelhamento do sistema, o primeiro setor que deveria passar por essa triagem é o STF. Duas coisas tinham que mudar no nosso campo jurídico. Primeiro, o STF precisaria ter pelo menos 80 a 90% dos seus ministros trocados. Porque você tem 7 ministros lá dentro, gente, que não têm formação jurídica para estarem onde estão. Segunda coisa que eu olho no meu ponto de vista, TSE. TSE não poderia ser composto por ministros do STF, é outro campo jurídico. Tem que ser outros ministros.
Ministro do STF não poderia acumular funções em outros órgãos. Isso chega a ser, gente, inadmissível. Porque você vai para um órgão, tá lá os ministros. Aí você vai para uma corte superior, porque você fala, não, aí você chega lá, tá lá os mesmos ministros. Que segurança jurídica um país tem aonde os mesmos ministros é quem julgam tudo? Nenhuma. Nenhuma. E aí você vê o esticadinho do braço do STF para onde? Para a OAB. Quem foi que entrou com ação contra o presidente para impedir ele de governar durante a pandemia? A própria OAB junto com partidos. E só para a gente encerrar, para você ver como aqui tem a grave finalidade, a finalidade de partidária da OAB. Presta atenção, não foi o presidente Bolsonaro quem o falou, mas surgiram boatos de uma possível intervenção do presidente no sentido de declarar estado de sítio no país. E é uma prerrogativa do presidente. Mas veja só, quando essa ideia surgiu, a OAB foi a primeira a se manifestar. Dizendo o quê? Dizendo que era inconstitucional, que seria a arbitrariedade do presidente da República, que não pode o presidente... E aí o que eles fizeram? Entraram com uma ação no STF proibindo o presidente de governar durante a pandemia. E passou isso para governadores e prefeitos. O que foi que a gente viu depois disso, gente? Um show de lockdowns. Um show de toque de recolher. E o Glei, o que é isso? Estado de sítio. Justamente esses lockdowns, justamente esses toques de recolher, é o que caracterizaria o estado de sítio. Que o presidente tinha a prerrogativa, mas era inconstitucional, era uma arbitrariedade. Mas eles tiraram do presidente esse poder e deram para os governadores e prefeitos. E aí a parte engraçada. Os governadores e prefeitos passaram a tomar a atitude inconstitucional e arbitrária. Mas aí já não era mais inconstitucional, aí já não era mais arbitrária. Aí já era a OMS. Estamos atendendo a OMS. Quer dizer, o presidente da República não podia, porque era errado. Mas governadores podiam. Vocês entenderam mais ou menos? E foi a OAB, gente. Então, aqui claramente a gente entende que o jogo político da OAB hoje, de Felipe Santa Cruz, não tem nada a ver com os seus associados. A OAB em nada é representada pelo senhor Luiz Felipe Santa Cruz. Hoje, Felipe Santa Cruz usa o seu cargo com a benesse e a bênção do STF para perseguir o presidente da República. Aonde está Felipe Santa Cruz para dar uma pressão no STF, que esse seria o papel dele, sobre o inquérito, por exemplo, dos atos antidemocráticos, aonde ninguém tem acesso a nada. Gente, advogado tem que ter acesso. Mas aonde está Felipe Santa Cruz? Ninguém sabe. Pedidos de impeachment contra Felipe Santa Cruz desde o ano passado, engavetados. Por quê? Porque existe uma cúpula dentro da OAB que milita por partidos e não pelos seus associados. Então, seria interessante que os advogados começassem a se manifestar. Gente, sair desse campo de notinha pra lá, notinha pra cá. Não, começarem a ir às ruas, começarem a fazer alguma coisa em busca de uma reivindicação, de tirar... Gente, não tem mais condições. Felipe Santa Cruz na OAB é a desgraça para a entidade. A entidade hoje vamos dizer assim, que é a pior na história da OAB. Esse momento é o pior, é o mais vergonhoso da história da OAB. Uma entidade que já foi um símbolo de democracia, de luta pelo país. Hoje é um símbolo de autoritarismo, desrespeito à justiça e desrespeito à democracia e ao povo brasileiro. Canal Brasil Notícias, gente, tá aí.